Boa noite. Na grande entrevista de hoje recebemos o Presidente da Associação Nacional de Farmácias, Paulo Jorge Cleto Duarte, tem 48 anos, há muito que está no setor, é proprietário de farmácias, é empresário também, está há muitos anos ligado à Associação Nacional de Farmácias, hoje é o seu Presidente desde 2012. Boa noite, não é? Exatamente. Há 3 anos. Não, 2 anos, desde 2013. É um mandato de 3 anos. Este é o último mandato. Este é o último ano de mandato. O último ano de mandato, assim exatamente. É que é. Como é que tem corrido este primeiro mandato? Uma vez que sucedeu a um homem que tinha muitos anos à frente da Associação Nacional de Farmácias. Eu diria que o mandato tem corrido de forma importante e positiva. Tem sido um desafio grande, mas ao mesmo tempo muito importante, porque nós recebemos um ativo muito valioso. As farmácias portuguesas é algo de que nós todos, como cidadãos, em primeiro lugar, como portugueses, nos devemos orgulhar, e depois a estrutura associativa que nós construímos e consolidamos nos últimos 40 anos é muito positiva e, portanto, nós temos os instrumentos para trabalhar. E quando nós temos instrumentos para trabalhar, apesar das dificuldades que são muitas, é possível continuar ao trabalho. E o que nós costumamos dizer que a melhor honra que podemos fazer ao nosso passado é aquilo que vamos entregar hoje, quer aos portugueses, quer às farmácias, e portanto foi construir uma associação muito forte no setor das farmácias, mas há quem lhe chame também um lobby muito poderoso. Eu diria que é uma questão de semântica. O mais importante é aquilo que nós retornamos. A Associação de Farmácias, a Associação Nacional das Farmácias, é um ativo do país. E nós podemos olhar para isso de uma forma menos positiva ou de uma forma mais positiva. O que é importante? É aquilo que nós criamos nas condições das farmácias. Nós temos um dos melhores serviços farmacêuticos do mundo. Sem nenhum tipo de... Temos alguns defeitos, não somos perfeitos, muito longe disso, ninguém é perfeito. Mas temos um dos melhores serviços farmacêuticos do mundo. Temos das melhores tecnologias do mundo. Temos 3 farmacêuticos por farmácia, que é a melhor média europeia em termos de presença. Portanto, temos proximidade, temos qualidade, temos inovação, e eu acho que isso é que realmente interessa aos nossos utentes. O resto é um bocadinho mais de, numa determinada relação, se calhar entre os parceiros, é que há mais essa discussão, porque o verdadeiro lobby, nós somos o lobby dos portugueses, não é? Isso é uma forma positiva, porque eles conhecem-nos, sabem, os meus utentes sabem quais são as dificuldades da minha farmácia, aquilo que eu faço menos bem, porque me conhecem muito bem, e eu também sei quais são as principais dificuldades deles. E isso aqui é o que é realmente importante. E é de facto assim, as farmácias têm um papel decisivo na sociedade portuguesa. Julgo que estas imagens que vamos ver já foram feitas há algum tempo, vamos ter depois que as localizar no espaço, mas vamos ver primeiro um vídeo da Associação Nacional de Farmácias e tem a ver precisamente com o prestígio e também com o serviço e a rede de farmácias que o país tem e a forma como serve o país. O que é que tu sabes da farmácia antiga? Pouco ou nada. Pouco ou nada. Pelos doentes, já fizemos coisas impossíveis ou pareciam impossíveis. Lembro-me do nosso combate pelos genéricos. Se o governo tivesse ouvido as farmácias, talvez Portugal não se encontrasse na situação económica em que está. Hoje toda a gente diz que os genéricos são de confiança. Mas quando dissemos isso, foi um escândalo. Fizemos o laboratório de estudos farmacêuticos para provar que os genéricos têm qualidade. Este equipamento permite simular a forma como o medicamento se dissolve no nosso organismo. Assim demonstramos que o comportamento dos genéricos é equivalente ao dos medicamentos de marca. É duro ter razão antes do tempo. Mas valeu a pena, porque eles todos os dias nos recompensam. Isto é uma farmácia da aldeia. Já viu os presentes que me trazem? Ovos de gança. Onde eu tenho a farmácia, tinha tido oportunidade de a pôr na cidade, mas não quis. Porque achei sempre que a farmácia é boa estando próxima. Tudo aqui à volta tem vindo a fechar. A farmácia é dos poucos estabelecimentos que restam aqui. Eu gostaria de poder continuar. Gostaria de poder continuar aqui, mas com os cortes cegos que têm havido, não sei se o poderei fazer. Eu gostaria, mas não sei se o vou poder fazer. No primeiro dia em que comecei a trocar seringas, foi uma aventura. Foi difícil. Havia pessoas que diziam que nós estávamos a ajudar os toxicodependentes e a fomentar a droga. É um orgulho olhar para trás e ver os resultados. As farmácias evitaram que milhares de jovens portugueses morressem com SIDA. Foi gratificante voltar à meia laranja tantos anos depois e ver que muitas das pessoas que conhecemos estão vivas, sobreviveram.
e às vezes acontecia que havia um que desaparecia. A gente pensava, cara, o fulano ou morreu ou foi preso, de certeza. Passavam uns meses, ele aparecia aí, todo bem vestido, todo engravatado, gordo, e dizia, já não me conhece. A pessoa ficava a olhar para ele e dizia, você não era aquele que vinha cá deputado? Era. Agora deixei. Muitos jovens recuperaram da droga nas farmácias. Eu faço o controle da cocaína, da heroína, do cannabis, faço o controle todo. Mas eu não preciso, olho para os olhos, tenho. Passaram tanto na minha boca, pelos meus olhos, pelos olhos, pela cor dos olhos, pelo abrir dos olhos. Sabe se tem cocaína, se tem heroína. Nas farmácias há histórias incríveis. Quando eu conheci o Raspa, tinha ele 50 anos. Entrou-me pela farmácia dentro, com as mãos tremendo de delírio tremendos. Convenci-o a fazer o tratamento ao alcoolismo e assim nasceu o pintor Domingos Duarte. Fiz aqui 2 pinturas que ele me ofereceu, 2 quadros de São Cosme e São Damião. Ladrões, alcoólicos, são igual a nós. Não tiveram apoio, não tiveram ninguém que os ajudasse. A Associação Nacional de Farmácias está a comemorar 40 anos de existência, comemora em outubro, mas as comemorações começam amanhã no Porto. Começou este seu desafio em plena crise com a Troika instalada no país. O que é que isto, eu estava a olhar para este vídeo, é evidente que estas dificuldades que são aqui relatadas não são de apenas 3 anos. Não, as dificuldades começaram há muito tempo. Nós temos, efetivamente, desde 2005, vindo a sofrer um conjunto sucessivo de medidas e realmente são um desafio, não é? Nós temos que olhar para estas situações e perceber que não são as farmácias que estão a sofrer, ou não foram as farmácias que sofreram nos últimos 4 anos. Quem sofreu nos últimos 4 anos foi o país. Foram todos os portugueses. E, portanto, nós temos que olhar para estas situações e relativizá-las e enquadrá-las nas dificuldades que todos os profissionais sentiram, que principalmente a população, quer dizer, quando nós estamos a discutir revisões de pensões de reforma, redução do salário mínimo, aumento de IRS, nós, como setor de atividade, não podemos querer ter uma situação de privilégio. Isto nós percebemos dramaticamente. Portanto, o que é que nós decidimos fazer? É aquilo que, no fundo, este vídeo também quer transmitir. É olhar para a parte boa do que foi aquilo que são a natureza das farmácias dos nossos últimos 40 anos e reforçar a nossa ligação com as pessoas, porque são elas que são o nosso escudo verdadeiro contra as agressões, quer económicas, quer políticas, de outros parceiros, são os nossos doentes. E, portanto, nós focámos-nos ainda mais, e este trabalho que vimos aqui hoje, no fundo, é o que vamos fazer. E eu agradecer a todos os meus colegas que se disponibilizaram para contar um pouco connosco esta história, porque isto é que nos move. É o vosso ADN. É a nossa ADN. E como isto nos move, dá-nos a força, apesar das dificuldades que sentimos, e podemos falar sobre isso mais à frente, sobre se foi justo, se não foi justo, mas também podemos... Se nós tivéssemos um discurso corporativo, não é? Eu acho que as pessoas em casa não iam perceber. E não começou comigo, o anterior Presidente já tinha exatamente a mesma visão. Nós temos que escolher em que campo é que queremos trabalhar. E nós optamos por trabalhar reforçando a nossa ligação. Nunca fizemos greves, nunca ponderámos fazer greves. Não faz sentido para nós. Porque isso é quebrar a relação de confiança que temos com a população. Os nossos utentes não têm culpa que o Estado tenha cortado 6 vezes mais a nossa remuneração que a Troika. Isso é outro problema. E nós temos que encontrar outras formas de o resolver. E foram encontradas, a verdade é que tem passado a ideia de que há farmácias a fechar, farmácias em grandes dificuldades económicas. Enfim, isso corresponde à verdade? Infelizmente corresponde à verdade. E os portugueses sentem-no. Ou seja, é difícil nós fazermos uma narrativa, como uma expressão muito em voga, uma narrativa que não seja condizente com a realidade. E a nossa narrativa é verdade porque as pessoas sabem que hoje, há 5 anos, havia de tudo na farmácia, não é? E hoje já nem na farmácia há de tudo. É um facto, objetivo. E, portanto, as pessoas sabem, isso tem várias razões. Uma das principais razões é as próprias dificuldades das farmácias. Quando nós temos 515 farmácias que têm problemas porque têm penhoras, estão em insolvências, estão falidas e não conseguem exercer a função para a qual existem, existe um problema efetivamente. Agora,
Mas estamos a falar de 515 farmácias num universo de 2.900. Estamos a falar de cerca de 17%. E isso ficou de ver-se a quê? Má gestão também ou só à crise? Nós temos a nossa cota parte de responsabilidade. Nós também cometemos erros. Colegas nossos, que algumas, mesmo boas decisões de investimento, como muitas outras, como cada um de nós, se calhar até quando optou pela compra da sua casa e depois a nossa vida mudou porque ficamos desempregados, portanto, mesmo boas decisões de investimento, mas com a mudança de contexto, tornaram-se más decisões de investimento. Nós temos um princípio básico, que é quem faz o investimento tem que beneficiar do risco desse investimento. Portanto, se as coisas correrem bem, tudo bem, e portanto deve beneficiar com isso. Se correrem mal, tem que pagar por isso. Mas o problema é que não foi isso. Nós fomos muito mais longe. Aliás, um estudo muito interessante feito pela Universidade Nova de Lisboa que demonstra que nós estamos a funcionar com déficit. Ou seja, sempre que nós dispensamos um medicamento, o custo que nós temos para dispensar é superior à receita que nós temos. Portanto, isto é um drama, é uma questão económica que tem que ser resolvida. Não à custa dos doentes. Nós não defendemos o aumento de preços, nunca defendemos o aumento de preços de medicamentos, mas defendemos que haja mais racionalidade. Eu vou dar um exemplo. Se nós temos um medicamento mais barato, custa, por exemplo, 10 euros, e tem a alternativa terapêutica custa 60 euros. Se cada vez que eu colocar um doente a tomar e controlado com medicamento de 10 euros, em vez de com medicamento de 60, eu estou a gerar um benefício para o doente, para o Estado e para a sociedade. E nós achamos que, nessa perspectiva, devemos ter uma remuneração diferente neste medicamento e não diferente da do outro. Portanto, para nos incentivar, para nos ajudar também a que, para sobrevivermos, não tenhamos também que nos colar ao medicamento mais caro. E é esse trabalho que temos feito no caso dos medicamentos genéricos, vê-se na peça, que é algo que nós temos vindo há muito tempo a lutar. A verdade é que nos últimos anos geraram um benefício quase suficiente para pagar um ano inteiro de medicamentos. 1,7 mil milhões de euros, quer despesa do Estado, quer despesa dos doentes. E neste benefício a farmácia beneficia em quê? E neste benefício, até hoje, as farmácias foram perdendo por causa desta estratégia. Noutro contexto, no contexto em que o mercado crescia, num contexto em que a economia do país crescia, os preços dos medicamentos eram mais caros, e efetivamente nós conseguíamos acomodar, como se fosse um sistema de hidráulico, não é? Ajustavam, uns compensavam os outros. A verdade é que com a queda abrupta, nós ficamos com uma dificuldade acrescida, que é, se nós queremos ajudar os nossos utentes a optarem as soluções mais baratas, nós penalizamos economicamente sempre que tomamos essa decisão. E propusemos já ao Governo várias vezes, há um sistema de incentivos que infelizmente não entrou em prática, nós devíamos ser encaminhados para este caminho. É como nós no nosso trabalho. Se nos pedem para nós trabalharmos 35 horas e entregarmos qualquer tipo de atividade ao fim de uma semana, se nós a entregamos, devemos ser compensados por isso. Isso não acontecendo, acha que as farmácias podem então induzir os utentes a comprarem os medicamentos mais caros? Eu acho que esse risco existe. Tem acontecido. Esse risco existe, vamos lá ver aí. E nós não podemos esconder a realidade. E, portanto, esse risco existe, não tem acontecido, ou seja, não tem acontecido de forma dramática, porque a verdade é que em cada 10 medicamentos que são vendidos, 7 já são genéricos. E são dos mais baratos. Isto está a acontecer. Agora, ponha-se no lugar de alguém que tem 10 ou 5 pessoas a trabalhar, tem que pagar os ordenados ao fim do mês, quer preservar os trabalhos, muitas vezes em meios pequenos, que são famílias que dependem elas todas da farmácia, não aquela, mas as outras famílias associadas dependem da farmácia. A crise e a situação que isso gera, portanto, só tem duas alternativas: ou manda as pessoas embora, ou então tenta sobreviver. E para sobreviver tem que olhar para este, tem que tomar este tipo de decisão. E nós não devíamos ser sujeitos a esse tipo de decisão. Nós devíamos claramente ter condições para poder sempre atuar em benefício do doente. E por isso é que nós defendemos um sistema de remuneração diferente. Nós, como sabe, acordámos com o Estado, nós não temos receio de ser avaliados. Portanto, nós achamos que, também não é pelos meus lindos olhos, é pelos lindos olhos da farmácia, que o Estado ou que os contribuintes estão disponíveis para nos dar o que é que seja. Nós temos que demonstrar que acrescentamos valor. Este é um caso evidente. Há muitos outros casos em que esta situação é evidente, porque é mais fácil ir à farmácia, é mais rápido, é mais eficiente do que ir a um hospital. E, portanto, acha que isso não é reconhecido ainda? Essa importância das farmácias? Eu acho que é reconhecido. Não pelos portugueses, mas pelo Estado. E também pelo Estado. Também. Não é aproveitado, que é uma coisa diferente. Como é que isso podia ser aproveitado? Nós celebrámos um acordo com o Ministério da Saúde com esse objetivo, que é
criar condições para que haja uma avaliação, porque nós também compreendemos, eu se estivesse no lugar do Dr. Paulo Macedo, nosso Ministro da Saúde, eu também não estaria disponível para remunerar qualquer tipo de agente sem ter evidência. Nós celebramos esse acordo para testar um conjunto de serviços, vamos fazê-los em piloto, vai ser avaliado pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Está a falar de que serviços? Estamos a falar, por exemplo, da troca de seringas, do acompanhamento de doentes diabéticos, estamos a falar, por exemplo, de programas de vacinação, estamos a falar este tipo de programas de saúde pública, e nessa perspectiva chegámos ao fim de um período de tempo, terminarmos, ele resultou, qual foi o benefício que gerou para o Estado e para os doentes, e, portanto, dessa forma, partilhar o benefício com a farmácia. Porquê é que acha que ainda há essa dúvida das farmácias poderem participar ou intervir em programas de saúde pública? Se têm 40 anos de história e são, de facto, a maior proximidade que existe nos primeiros cuidados de saúde para os portugueses? Eu acho que talvez nós tenhamos cometido alguns erros também, como setor, não digo que não, mas eu acho que, acima de tudo, há uma questão ideológica subjacente a isto, que não tem a ver com as farmácias, que é um bocadinho a lógica do público e do privado. Ou seja, nós achamos que, por ser setor público, os gastos já lá estão e as coisas funcionam melhor. Na saúde há alguma ideologia neste momento. Mas vou dar-lhe um exemplo. Por exemplo, a questão da vacinação da gripe. Nós colocamos serviços que estão sob pressão, sejam os hospitais, sejam os centros de saúde, sob pressão durante 15 dias, embora a época vacinal seja maior, durante 15 dias no mês de outubro. Como é óbvio, são os mesmos enfermeiros, os mesmos médicos, os mesmos secretários clínicos que de repente têm que vacinar 1.600.000 portugueses. Como é evidente, por muito heróis que possam ser, não têm condições de o fazer. Este ano nós antecipámos um pico da gripe em dezembro. As farmácias ainda tinham cerca de 300.000 vacinas para administrar. Porquê que o Estado, a melhor forma que nós tínhamos de proteger e depois não termos entupido as urgências, era nessa altura termos dito, vocês têm vacinas, nós ainda temos, vamos fazer um programa, não interessa se vão ao centro de saúde, se vão ao hospital, se vão à farmácia, e vamos vacinar o maior número de portugueses possíveis e dessa forma para evitar que o pico da gripe tenha o efeito que vai ter. Simples. E, portanto, eu acho que há alguma, que não é uma questão exclusivamente política, é também técnica e até ideológica na abordagem nesta integração das farmácias do sistema de saúde. E aí eu tenho que reconhecer que o atual Ministro da Saúde, ao assinar este compromisso connosco, deu-nos esse reconhecimento e deu-nos a oportunidade de mostrar... um ano de experiência, não é? Exatamente, mas dá-nos a oportunidade de mostrar o que valemos. Eu acho que às vezes, eu lembro-me um bocadinho como os miúdos, um recém-licenciado, um empreendedor, não é? Que é o único objetivo que tem é dar-lhe uma oportunidade de mostrar o que é que vale. Nós temos sistematicamente que fazer isso na nossa vida e nas farmácias também. Nós temos que justificar porque é que temos um determinado tipo de direito ou podemos prestar determinado tipo de serviço. E faz parte da vida. A avaliação permanente pelos nossos pares, do ponto de vista técnico, pelos nossos clientes, é a vida. E os profissionais que são associados à Associação Nacional de Farmácias estão sensibilizados para isso? Estão, porque esta é a vida deles. Aliás, basta olhar para qualquer uma dos depoimentos que existiram para perceber que aquilo vem do coração, não vem, não é um discurso ensaiado, vem daqui. É aquilo que eles fazem no dia-a-dia. Portanto, eles compreendem muito bem o que é que talvez lhes tenha dado ânimo. Nós temos demonstrado que poderia valer a pena. Não temos nenhuma garantia que daqui a um ano, não é, no final deste ano, o Estado diga, olha, belíssimas experiências, os resultados até são bons, mas ficamos por aqui. Tudo bem, mas pelo menos estamos a lutar com um objetivo concreto. É preferível do que ficarmos fechados durante um dia, ou 2 dias, ou uma semana, para reivindicar o mesmo, para reivindicar X euros por cada seringa trocada, ou para X euros por cada acompanhamento diabético, porque com que razão é que o vamos fazer? Acha que isso aconteceu também ao longo destes anos porque houve a ideia de que, de facto, ter uma farmácia era um negócio muito lucrativo e houve gente que começou a investir em farmácias e a comprar farmácias porque percebeu que se tratava de um negócio altamente lucrativo? Eu diria que talvez nós tenhamos uma cota à parte de responsabilidade, porque nunca foi efetivamente, era uma boa atividade. Hoje não é? Hoje não é uma boa atividade. Hoje a farmácia média tem resultado, de acordo com os últimos números, tem resultado médio negativo, portanto, decaiu a sua atividade, portanto, tem que ajustar e já ajustou, nós perdemos... O aumento da venda de medicamentos em farmácia não correspondeu... Não há um aumento. Nos últimos
4 anos nós perdemos 33% do mercado, cerca de 1.000 milhões de euros. Portanto, não é possível. Isso para quem? Todos, nós farmácias. Portanto, ou seja, todas as farmácias perderam 1.000 milhões de euros de faturação. Porquê? Porque houve uma degradação do preço do medicamento, houve o número de unidades. Quando fala da degradação, baixaram os preços dos medicamentos? Os preços baixaram e, como eu disse, não baixaram de forma uniforme, ou seja, mas podemos voltar depois ao preço e se calhar explicar-lhe a questão porque eu acho que é uma questão importante, porque quando nós olhamos e comparamos a atividade económica da farmácia, porque nós não nos escondemos, as pessoas sabem, quando olham para nós e nós estamos do outro lado do balcão, que temos um interesse também económico, além de termos um interesse profissional. Claro. Somos transparentes nesse aspecto e é por isso que as pessoas confiam em nós não nos escondemos atrás da profissão. Mas pronto, mas nós temos uma rentabilidade, que é uma rentabilidade para qualquer negócio comparativamente, na área da saúde, na área de outras atividades, que não era significativo, talvez com menos risco, e talvez por isso as pessoas achassem que era uma atividade mais interessante, mas nunca ninguém podia ficar multimilionário por ter uma farmácia. Mas essa percepção existiu. Sempre existiu essa percepção. E a responsabilidade é nossa. Atenção, a responsabilidade é exclusivamente dos farmacêuticos. Se calhar não fizeram o suficiente ou até contribuíram para essa ideia. Mas depois, quando olhamos para a frieza dos números, nós percebíamos que uma farmácia, em média, tinha uma rentabilidade próxima dos 3,5%. E quando vamos olhar mesmo para os grandes grupos económicos nacionais, do ponto de vista do resultado, este tipo de rentabilidade é normal. Não é anormal. Como eu digo, se calhar tem algum risco. E, portanto, tinha menos risco do que outras atividades. E por isso é que era visto uma área onde se poderia investir. E depois nós também, isto acontece muito, e eu acho que estamos aqui nós no Porto, também há alguns exemplos, nós às vezes somos vítimas do nosso próprio sucesso. Ou seja, quando nós vemos alguém ter sucesso, em vez de tentarmos valorizar o profissional pelo que faz, ou quem quer que seja no Porto, e tentar fazer melhor, nós começamos a dizer que eles estão em aquele benefício porque fazem determinado tipo de prática menos correta. É sempre assim, ou seja, nós conseguimos arranjar sempre permanentemente desculpas para os outros poderem ser melhores que nós. E nós, efetivamente, funcionamos ao mais baixo. Quando a Troika chegou, disse uma coisa ao Governo que o Governo não quis ver, ou não quis perceber, porque talvez não lhe desse jeito. É que as farmácias portuguesas funcionam com a mais baixa margem a par da Roménia. E nós não podemos comparar o nosso serviço farmacêutico com o romeno. Ou seja, nós somos mais baratos que as farmácias espanholas, as francesas, as alemãs, as dinamarquesas, as do Reino Unido, as de países mais recentes. Então a solução é aumentar o preço dos medicamentos? Não. Ou não podem sobreviver com este preço? Nós nunca defenderemos. Uma coisa é revermos a metodologia de preços, para que isto não faz sentido, não é? Vamos fazer agora podemos entrar na questão dos preços, que é, não sei se todas as pessoas em casa sabem, mas os preços dos medicamentos em Portugal, a base é feita com base na comparação com outros países. E que são, neste momento em Portugal, desde a intervenção de Troika, países que têm preços baixos. E comparam-se. E portanto nós vamos lá e dizemos, este medicamento custa X no país A, Y no país B, Z no país D, e faço a média. Esse é o preço que pode vigorar em Portugal. Mas isto só acontece para baixar. Porque se eu tiver um medicamento e fizer esta comparação e ele der mais alto que está a praticar em Portugal, ele não pode subir. E isto é um bocadinho caricato. O que é que faz? Faz com que alternativas terapêuticas mais baratas saiam do mercado e depois nós todos, como contribuintes, paguemos mais por só alternativas mais caras. Portanto, esta é uma das coisas que se pode fazer e, em média, fazer com que os portugueses gastem menos na sua terapêutica sem que isso signifique o aumento dos preços. Porque isto faz sentido, não é? Qualquer um de nós faz sentido. Claro. Primeira questão. Segunda questão tem a ver com a própria utilização dos medicamentos. Nem todos precisamos de tomar, às vezes, a última tecnologia. Porque ela quando é aprovada para um determinado fim, ou seja, ela realmente gera benefício e tem um preço mais caro, porque efetivamente a primeira linha falhou, a segunda linha falhou, a terceira linha falhou e agora há aquela. Quanto mais doentes controlados nós tivermos na primeira linha, mais é melhor para o estado de saúde da pessoa. E nós podemos, por exemplo, é outro serviço que podemos fazer, ser incentivados e apoiados para, em articulação com o médico e com o enfermeiro, mantermos esse doente mais tempo controlado. Quem é que beneficia? Beneficiamos todos. Ou seja, nós nunca ouvirão da nossa boca que é preciso aumentar o preço dos medicamentos. Não ouvirão. Nós reconhecemos
que para algumas pessoas é a diferença entre estar com saúde ou não estar com saúde. Agora, temos que recalibrar este processo. E isso tem que ser feito, por exemplo, esta questão do incentivo aos genéricos. Ou seja, em vez de ser... Se nós gerarmos uma poupança, há uma poupança potencial de cerca de 50 milhões de euros. Se nós gerarmos essa poupança para os estádios para os doentes e ficarmos com uma parte dessa poupança... Resolve o problema. Ajuda. Não resolve. Não resolve, mas ajuda. Não resolve porque nós não é perdemos... mais justo, porque não faz sentido, de facto, se tem medicamentos baratos, agora os genéricos são mais baratos, não terem compensação nenhuma com isso. Exatamente. E, portanto, isto tem que ser... O sistema tem que ser recalibrado. Agora tem que ser feito gradualmente. E depois há outro princípio na vida, que é, nós não conhecemos os bens, na generalidade, quando não tem uma variação de preço. Nós não podemos assumir que há um bem. A única coisa, se formos olhar para a implementação do memorando da Troika, para a evolução de todos os bens essenciais, o único bem que baixou de preço nos últimos 4 anos ou 5 foi o medicamento. O pão subiu, a energia subiu, o leite subiu, ou seja, todos os bens essenciais. Portanto, nós também temos que ter a percepção que nós estamos a pagar. Houve um farmacêutico aqui de Guimarães que enviou para a Assembleia da República uma caixa de pastilhas elásticas que custava muito mais barato que uma caixa de medicamentos. Portanto, também há níveis a que se chegou. Ou seja, estes medicamentos efetivamente estão com um preço abaixo daquilo que pode ser praticado. E é isso que provocou este número de insolvências e penhoras. Nós temos um quadro que eu julgo que podemos inclusivamente mostrar, que tem a ver com este rácio de 2012 a 2015. É exatamente isso que eu estava a dizer há bocado. Portanto, tem muito a ver com isto. Ou seja, nós ajustamos para ter uma percepção que cada farmácia conseguiu reduzir em média cerca de 40 mil euros os seus custos. Ou seja, nós já fizemos o nosso ajustamento. O ajustamento que tínhamos que fazer. Deixa-me só explicar, Paulo, isto tem a ver em insolvências em dezembro de 2012 era 61, até abril de 2015 passou para 177. Exatamente. E penhoras de 180 para 335. Isto, penhoras... Ou seja, são farmácias que têm já os seus bens penhorados. Desde instalações, ou seja, já estão em cumprimento perante os seus credores e, portanto, muitas delas acabam do lado esquerdo. Outras têm que alienar ativos. Mas não acha que um reajustamento podia ser feito também no número de farmácias? Ou seja, todos os portugueses querem ter no seu prédio uma farmácia por baixo, ou pelo menos a 10 metros. Temos farmácias a mais ou não? Eu diria que quando nós comparamos com a Europa, o rácio europeu de farmácias é mais ou menos 3.800 habitantes por farmácia. Nós temos mais ou menos 3.500. Portanto, não diria... Estamos dentro da média. Temos dentro da média. Eu não sinto que haja uma distribuição excessiva das farmácias. Nós somos ainda, em algumas zonas, ainda somos o sobrevivente, não é? Se calhar em algumas zonas é complicado manter a farmácia aberta, porque... Zonas rurais, sobretudo. As pessoas... Já fechou tudo, não é? Pois. As pessoas emigraram, às vezes até já não há pessoas. Já não há pessoas, claro. Não digo que não haja algum ajuste, mas na essência nós temos um sistema muito equilibrado, porque eu sou de uma aldeia pequena, ao pé de Lamego, e quando chego lá, o serviço farmacêutico que eu tenho é tão bom, ou até melhor, do que eu tenho na minha cidade. E quando eu vou à Ilha do Pico acontece exatamente o mesmo. Portanto, esta diversidade deve ser preservada. Por isso é que eu digo, e nós já funcionamos, ou seja, nós já fomos eficientes, porque quando eu digo que nós funcionamos ao preço mais baixo a par da Roménia, quer dizer que nós já estamos a incorporar e conseguimos, aí na vertente empresarial, na vertente de inovação, incorporar eficiência. Portanto, a questão é, nós temos que conseguir dar a volta a isto, mas e também não há uma varinha de condão que agora vai resolver o problema, nem deste setor, nem de nenhum. Agora temos que construir. E, portanto, quando eu falo de incentivo aos genéricos, quando eu falo da remuneração de alguns serviços de valor acrescentado, comprovado, não porque eu digo, ou o farmacêutico diz que é bom, não, porque alguém independente, uma universidade, vários estudos demonstram que ele é necessário, que faz falta e que melhora o estado de saúde e é mais eficiente, é mais custo-efetivo se for prestado na farmácia do que no centro de saúde ou no hospital, porque nós temos um problema, é que faltam há não sei quantos portugueses sem médico de família. Qual é o nosso objetivo? É que mais portugueses tenham médico de família. As farmácias podem fazer esse papel. E se calhar nós preferimos que haja mais portugueses com médico de família e alguns que têm médico de família serem em articulação entre a farmácia e o médico acompanhados neste período de tempo e à vontade dos dois lados, sem desconfianças. O que é engraçado é que quando nós descemos ao terreno, os profissionais, o médico, o farmacêutico e o enfermeiro trabalham. Já o fazem naturalmente. Muitas vezes as instituições, e se calhar nós próprios também,
Aqui não há pessoas, não há seres perfeitos e nós também não somos. Mas isso nós mudamos também na nossa forma de estar, porque também acreditamos que traremos muito mais valor se sempre que nos puserem um desafio à frente nós tentarmos estabelecer uma ponte. E é isso que queremos fazer. Portanto, é possível fazer isto e, portanto, dessa forma, libertar tempo ao médico, ao enfermeiro, fazer outro tipo de funções. Sem dúvida, mas Paulo Jorge Coleta, há uma coisa para um leigo como eu que fazes, enfim, como é que se resolve um problema desses se a Associação Nacional de Farmácias até propõe que haja medicamentos de venda livre em tabacarias, áreas de serviço, né? Houve uma fase em que os medicamentos de venda livre foram para o mercado e os hipermercados, pelos vistos, tomaram conta da operação e acho que há aqui algo que aconteceu estranho, é que pelos vistos os medicamentos subiram os hipermercados e baixaram nas farmácias. Ora, não corre o mesmo risco isso acontecer se agora nas áreas de serviço, nas tabacarias, enfim, tudo o que é lá de se vender medicamentos? Nós temos que fazer aqui um pequenino enquadramento para não amassar muitas pessoas em casa, mas a ideia é esclarecer mesmo. Para não amassar, a questão é, convém voltar ao princípio, né? Nós somos dos poucos países, a maioria dos países ainda mantém os medicamentos nas farmácias, mas nós tomamos uma decisão que é política e nós podemos concordar ou discordar dela. E, portanto, quando se toma uma decisão desta dimensão, que é política, ponderam-se 3 coisas: risco, acesso e preço. E, portanto, o Governo, na sua altura, tomou uma decisão que ponderava em determinado risco, que os medicamentos não sujeitos à receita médica estivessem fora das farmácias, melhoraria o acesso e reduziria o preço. Não aconteceu isso? O que acontece é que nada disso aconteceu. Porquê? E não aconteceu porquê? Porque nós, às vezes, temos o condão de inventar. E, portanto, em vez de olharmos para aquilo que são as experiências dos países que já tinham tomado essa decisão, o Reino Unido, a Holanda, a Dinamarca, a Austrália, havia algumas experiências nesse sentido, como eu disse, os países, sendo aqueles mais próximos de nós, a Alemanha, a França, a Itália, a Espanha, mantinham-se com os medicamentos. Nós decidimos inventar. E o que é que inventámos? Pegámos os medicamentos e pusemos todos fora da farmácia. E isso não existe em país nenhum. O que existe em vários países é alguns medicamentos, em algumas doses, com determinadas formas farmacêuticas. Eu gostava de mostrar algum exemplo. É bom exemplificar. Não é isto que acontece, por exemplo. Exatamente. Nós temos, como vê-se, temos do lado esquerdo um medicamento que está disponível em qualquer lugar, não há qualquer requisito técnico, tem menos medicamento, reparem que tem 14 medicamentos, e do lado direito, o mesmo medicamento com 28, com uma dose diferente, eu não estou a ver a dose, mas tem uma dose 28, diferente. Sim. Tem um número de unidades diferente, sim. Mas a dose também é diferente, seguramente. E, portanto, o que é que significa? Aquele medicamento está apenas na farmácia e o do lado esquerdo está disponível em qualquer lado. Isso era o que defende o novo projeto. É o que nós defendemos, porquê? Porque isto é um modelo inglês, mais ou menos. Exatamente, inglês, dinamarquês, holandês. Imagens, este é o único exemplo que temos, não temos o Imodium também. São medicamentos conhecidos. Portanto, a ideia é estes medicamentos de venda livre em vários sítios, nas bombas de gasolina, sejam vendidos em doses mais pequenas, que sejam para uma urgência, não é? Exatamente, tomando uma decisão. Este é o Panadol, o Rápido, que é um bom exemplo, exatamente este. Pronto, a questão de fundo é esta. Nós tomamos uma decisão política, não é? E que podemos discordar. Eu, do ponto de vista profissional, como imaginam, sou completamente contra. Acho que o risco não compensa o benefício. E acho que a rede de farmácias, com a distribuição que tem, não há sequer questões nem de acesso nem de preço. Mas pronto, mas essa é a minha opinião como farmacêutico e como presidente da AMF. Mas depois, quando olho para a realidade de tomada a decisão política, tenho que ponderar a questão técnica e a questão económica. Então, se nós tomarmos esta decisão, vamos fazê-lo bem feito. E vamos fazer bem feito, vamos realmente promover não vale a pena combater a decisão que foi tomada, que está aprovada que não foi bem tomada, que não resultou. Portanto, vamos evoluir numa decisão que é política. Mas acha que não vale a pena mesmo combater? Eu, sinceramente, acho que hoje os portugueses habituaram-se a ter este produto acessível noutras áreas. E nós não gostamos, nós não podemos concordar com tudo, nós não queremos ter, e achamos que um discurso exclusivamente corporativo, quando as pessoas às vezes têm benefício, se calhar muitas pessoas em casa dizem, mas eu não sei o suficiente para comprar uma embalagem de paracetamol em qualquer sítio. Quer dizer, o que é que ele está para ali a dizer? Portanto, nós temos que perceber que isto hoje entrou no dia-a-dia das pessoas. E as pessoas não vão compreender se nós tomarmos decisões que lhes dificultem a vida. Ainda que em alguns casos nós achemos que há risco técnico, não é uma questão já económica ou política, há risco técnico em que alguns medicamentos estarem fora da farmácia. Por exemplo, nós somos o único país do mundo em que a contracepção oral de emergência está fora da farmácia. O único, não há mais nenhum. Isso é um risco. E isso é um risco, tem consequências para a saúde das pessoas.
E, portanto, é preciso fazer agora que foi tomada uma decisão política, há evidência, os medicamentos subiram neste período de tempo, portanto a questão preço, não era? Resultou ou não resultou? Subiram 12% e os outros medicamentos que tinham preços regulados baixaram 30%. Quer dizer, portanto, não faz sentido. Também não faz sentido. Portanto, vamos ver o que é que correu menos bem. Houve coisas que não correram bem. Agora, isto não é feito para nós resolver o nosso problema económico. É uma questão de reajuste do mercado. Porque há uma coisa que nós também já aprendemos e temos que fazer. Nós, como setor de atividade, como farmácia, temos que ser melhores. E somos muito melhores. Mas mesmo muito melhores que os nossos concorrentes nesta área. É um bocadinho como os meios de comunicação, não é? Se eu tiver melhores jornalistas a trabalhar numa televisão, claro, num jornal, tenho um melhor produto. É o que nós acreditamos. E é isso que nós estamos a fazer. Eu, aliás, trazia-lhe aqui para lhe oferecer a nossa nova, o nosso novo programa, o novo cartão das farmácias portuguesas, que é para promover a saúde e bem-estar. Nós decidimos personalizá-lo para lhe oferecer. É o seu. Já é o meu, muito obrigado. Já é o seu, tem o Júlio Magalhães. Eu sou um frequentador de farmácias. E, portanto, tem aí, portanto, é também o nosso compromisso. Posso mostrar para aqui, não posso? O azul não foi NOC. E, portanto, é o nosso novo programa, que, no fundo, saúde à saúde e saúde aos portugueses. O que é que isto, qual no é a fundo, ideia? O objetivo aqui é apoiar as pessoas em ter estilos de vida mais saudáveis. É uma evolução do programa que nós já tínhamos, reforça a sua ligação com a farmácia. Nós neste momento ainda estamos a trabalhar nisso, mas no fundo queremos que seja mais fácil interagir com a farmácia pelos dispositivos móveis também, via telefone, e simultaneamente queremos incentivá-lo a ter comportamentos de vida saudáveis. A ideia é mesmo premiá-lo com pontos ou com vales, se quanto melhor desenvolver e mais se preocupar com a sua saúde. E, portanto, é um bocadinho esse o objetivo. É um pouco do que têm feito as farmácias a nível de inovação, têm sido de facto pioneiras nisso. Ainda voltando apenas aos medicamentos de venda livre, apesar de tudo, e esses medicamentos que vão estar de venda livre, esta é uma das ideias, ter medicamentos com embalagens mais curtas, mas não todos os medicamentos, deduzo eu. Há muitos medicamentos não sujeitos a receita médica que, por razões exclusivamente técnicas, não estão em nenhum país, como eu disse, nós inventámos, fora da farmácia. E fora da supervisão de farmacêutico, nós em Portugal não obrigamos à supervisão de farmacêutico, nem isso faz sentido. Mas defende uma lista de medicamentos que não são passíveis de receita médica, mas que só devem ser vendidos em farmácias. Claro, o que eu defendo é que haja, ao contrário, é que haja uma lista de medicamentos de venda livre. Venda livre. Ou seja, que está comprovado em Portugal e noutros países que a sua utilização, a relação risco-benefício é favorável. Há risco, mas o benefício de acesso e a competitividade pelo preço justifica-se. No fundo é corrigir algo que nós não fizemos há 10 anos atrás. E isso beneficia em que as farmácias? Acima de tudo beneficia o sistema. O sistema. Beneficia as pessoas. Tornam mais transparente. Tornam mais transparente. E acima de tudo, porque nós do que fizemos, nós fomos acusados de ser monopolistas, não é? Nós tínhamos um monopólio dos medicamentos, que é uma coisa, peço desculpa, que a mim me choca. Porque, quer dizer, para mim, medicamento e farmácia, nós podemos discutir que modelo de farmácia queremos, não é? Isso é outra discussão. Mas há uma discussão que é básica para todos nós, acho eu, como consumidores, medicamentos na farmácia. Portanto, nós podemos discutir que há algumas circunstâncias, há alguns medicamentos fazem sentido estarem mais acessíveis. Isso sim. Porque, e portanto, nós inventámos um sistema e transferimos, fomos acusados de ter um monopólio, não é? E transferimos para outro monopólio, se calhar maior, ou pelo menos aparentemente de maior dimensão, do que é aquele que são as farmácias. Portanto, há aqui qualquer coisa que não faz sentido. E eu acho que está na altura do decisor político. O que é que falta para isso se concretizar? Faça-se corrigir esta situação e fazer uma avaliação. Mas à vontade? Eu diria que sim, eu diria que há vontade de fazer uma avaliação técnica, desta vez de fazer o que não se fez há 10 anos, que é, então vamos ver o que é que se passa. Quais são efetivamente os medicamentos que nós andámos a ver no Reino Unido que estão fora da farmácia e porquê? Quais é que estão na Holanda, quais é que estão na Dinamarca, quais é que estão nos outros países. E com base nisso criar evidência técnica, validar com as nossas equipas, os especialistas médicos e farmacêuticos e perceber, não, aqui o padrão de comportamento é diferente, o risco é acrescido. Qualquer situação que faça que nós tomamos, mas sempre com base num critério técnico. Nós não podemos misturar três coisas. É misturar política com a economia e com questões técnicas. Quando misturamos estas três coisas, quando os políticos tomam decisões técnicas, quando os técnicos tomam decisões políticas, está tudo estragado.
Claro. Está tudo agora, estava a falar da venda de genéricos e dos incentivos que podem, enfim, beneficiar as farmácias, aumentando a venda de genéricos. E este novo programa de troca de seringas também pode ser um projeto desse género? É a forma como nós olhamos para ele. É outra ideia de que as farmácias podem ter uma intervenção na saúde pública? Nós sempre a tivemos, não é? Sempre já houve um programa de troca de seringas. O programa existiu e nós fomos... O que é que isto é diferente agora? Nós fomos obrigados a interrompê-lo porque efetivamente a nossa intervenção não estava a ser reconhecida e, portanto, fomos obrigados a suspendê-lo. O que é diferente? Diferente é que nós estamos a fazê-lo agora com um objetivo. O objetivo que eu lhe dizia há pouco. A avaliação anterior demonstra que há um grande benefício na nossa intervenção, foi medida em centenas de milhões de euros. O que nós estamos a fazer é, se eu conseguir, com uma intervenção hoje, por cada seringa que eu troco, gerar um benefício em saúde que é medido em 10, 20 a 30 euros, eu quero que o Estado me remunere por essa intervenção. Porque eu criei essa evidência. Porque eu criei a evidência de que há utilidade nesse serviço. E, portanto, o que mudou é isto. É nós retomamos o programa de troca de seringas, porque temos a certeza que vamos demonstrar qual é a evidência e se nós pagamos tantas coisas no país, umas que às vezes não sabemos bem onde é que o nosso dinheiro como contribuintes vai parar. Aqui nós queremos que os contribuintes saibam para onde é que o dinheiro vai parar e porquê. Para nós, algumas destas, eu trouxe-lhe a nossa última revista, que fala um bocadinho, também para motivarmos os nossos colegas a envolverem-se novamente no programa de troca de seringas. Tem alguns casos que são eles que dizem que se não fosse o programa de troca de seringas hoje não estariam cá, ex-toxicodependentes. Eu posso mostrar essa revista para ali? E portanto... Pois, e ali havia um farmacêutico que contava uma história... Exatamente. E portanto, a questão principal para nós é exatamente essa. Nós vamos sujeitar-nos ao escrutínio, porque nós sabemos que vamos demonstrar valor. E depois vamos discutir o modelo de financiamento. Agora, não podemos olharem para nós e dizer, quase que acharem que é uma obrigação nossa fazermos este tipo de intervenções. Não é obrigação de ninguém intervir sem ser justamente remunerado. Não é, seja em que área for. Seja em que área for. É isso que quer para este seu último ano de mandato? O que eu quero, acima de tudo, é que criar as pontes. Isto é um trabalho de uma vida, não é? Não é uma vida que seja a minha, mas é uma vida que são dos nossos sócios. E, portanto, o que eu quero é chegar ao final do mandato e ter criado condições para que quem vier a seguir tenha melhores, pelo menos os mesmos instrumentos que eu tive para poder trabalhar e construir na relação com o Governo, na relação com os outros parceiros e fazer melhor, porque é sempre possível fazer melhor. E o que é que os farmacêuticos esperam da Associação Nacional de Farmácias? Eu acho que, acima de tudo, os farmacêuticos esperam, acima de tudo, continua a ser transparente na relação que tem com eles, continua a ser fiável, porque o Estado falhou-nos muitas vezes e deixou muitas vezes as farmácias penduradas. Nós nunca o fizemos e, portanto, quando o Estado falhou nos pagamentos, e falhou várias vezes, nós estivemos sempre lá no dia-a-dia. Quando o Estado nos cortou nos últimos 4 anos, nós criámos vários programas para as apoiar na gestão, do ponto de vista até da própria concessão de crédito, protocolos com o sistema financeiro, ou seja, infelizmente não conseguimos salvar, como vimos, muitas, mas tentámos contribuir a essa. Portanto, o que as farmácias querem primeiro é fiabilidade, transparência e, naturalmente, inovação. As farmácias estão muito habituadas a que nós as tenhamos permanentemente a desafiar. E este tipo de iniciativas que temos, como o programa, estes programas de saúde pública, o programa Saúde, é uma forma de o fazermos e isto também lhes dá uma esperança. A nossa vida não melhorou como a vida da maioria dos portugueses não melhorou este ano. Claro. Só que nós acreditamos que se seguirmos estes pequenos passos, talvez um deles resulte e, portanto, Esse é o futuro da farmácia neste novo mercado? Eu diria que o futuro da farmácia é ser cada vez mais o nosso espaço de saúde. Eu, como utente, imagino-me numa farmácia e ter um portfólio de produtos e serviços articulado e integrado no sistema de saúde e sair dali quase que chegar ao médico e o meu médico já estar à espera. Aquilo que nós acreditamos que seja um verdadeiro modelo de farmácia, o verdadeiro aproveitamento da rede de farmácias é este. Essa interligação também com todo o sistema de saúde. Exatamente. Estamos quase no fim da entrevista, como vê. O tempo é correr. Já vão quase 50 minutos. Estávamos aqui mais tempo a conversar. Mas também gostava de falar destes 40 anos da Associação Nacional de Farmácias. E há aqui uma ideia que é uma farmácia islâmica no Porto. Vai ser anunciada amanhã. Exatamente. Eu acho que sobre os 40 anos, só queria reforçar os temas principais, que é a proximidade
aquilo que nos dos últimos 40 anos deixam é proximidade, deixa qualidade e inovação. São as 3 questões muito importantes da nossa história. Os portugueses reconhecem. Os portugueses esperemos que reconheçam. A questão adicional tem a ver com nós. Vamos começar com a nossa dimensão cultural, que é menos conhecida dos portugueses, dos nossos utentes. Nós temos um museu que tem exposições permanentes no Porto e em Lisboa, e vamos, na exposição permanente no Porto, inaugurar a primeira farmácia islâmica na Europa, que veio de um palácio de Damasco, na Síria, do século XIX, e no fundo era algo que nós queríamos fazer há mais tempo. Infelizmente, com a crise, tivemos que recolher apoios, andámos meia dúzia de anos a tentar reatar. O que é que difere esta farmácia das outras? É uma farmácia que funcionava exclusivamente para o palácio, portanto é toda decorada com arte mais próxima do islamismo. Nós temos uma grande tradição. Nós na área farmacêutica vamos buscar muito ao islamismo. E é engraçado que também decidimos aproveitar, porque iremos ter quer o Bispo do Porto, quer o imã da Mesquita de Lisboa, e queremos também contribuir um pouco para o diálogo interreligioso, já que vamos, aproveitando que vamos inaugurar, e amanhã eles estarão lá connosco, queremos fazer algo diferente, não é? Não queremos fazer aquelas sessões em que vamos falar das coisas e falar um bocadinho para nós próprios, e queremos abrir-nos um bocadinho à sociedade e incluir, no fundo, esta dimensão do diálogo interreligioso e também da própria paz, num momento difícil, em que muitas vezes nós misturamos a árvore com a floresta. E se quer que diga, nós às vezes, farmacêuticos e farmácias, até porque aquele estigma que havia, sermos ricos, não é? Muito ricos, sofremos um bocadinho disto, misturavam-nos. Os verdadeiros farmacêuticos são aqueles que nós vimos naquele vídeo. Aqueles é que são os verdadeiros farmacêuticos. Há outros que vivem melhor, é verdade, mas aqueles é que são os verdadeiros. E são aqueles que nós queremos proteger. E sentimos que às vezes com a religião islâmica acontece um bocadinho mesmo. Misturamos pessoas que são perfeitamente normais, como nós, têm outras crenças, mas são como nós, com outro tipo de situações. E, portanto, nós não devemos misturar nunca a árvore com a floresta. E é isso que vai acontecer amanhã, esperamos nós. O que falta para termos, enfim, umas farmácias a saírem da crise é uma boa relação com o Estado? Não, acima de tudo falta que o Estado seja mais competente, mais rigoroso. Nós não temos medo do rigor. Falta o Estado, se fosse mais rigoroso consigo próprio, eu acho que nós teríamos muito maior espaço de intervenção. Já agora, quando está a pôr o Estado, qual é a relação que tem com o Infarmed? Nós temos uma belíssima relação com todas as entidades oficiais. Não estamos muitas vezes de acordo, acontece, faz parte da vida. Do ponto de vista da relação temos, mas nós dizemos a falta de rigor e transparência. Ou seja, quando nos dizem que um hospital, fazer algo num hospital, num centro de saúde, é mais eficiente que fazer na farmácia, não há evidência disso. E, portanto, transparência e rigor é sempre bom. Quem não tem receio de ir à luta, e os portugueses são assim, não têm receio de ir à luta, não têm medo nenhum de rigor e transparência. Estamos hoje no fim, falta falar de um prémio que vão criar também, não é? Nós criámos o ano passado o prémio João Cordeiro de Inovação em Farmácia. Foi ganho por uma instituição do Porto, não foi? Foi ganho também por uma instituição do Porto. Qual é o objetivo desse prémio? O prémio nós, durante muito tempo, primeiro tem a ver com, o nome é João Cordeiro de Inovação em Farmácia, e tem a ver com um compromisso entre o passado, o presente e o futuro entre nós e quem foi o presidente da Associação nos últimos 40 anos. Nós não temos problemas intergeracionais, portanto, nós achamos que esta nova geração é fiel às coisas boas, também é diferente, mas é fiel às coisas boas que herdou do passado. Portanto, é uma homenagem a ele e, ao mesmo tempo, ao seu espírito empreendedor e inovador. E também de abertura à sociedade. Ou seja, nós achamos que durante muito tempo fizemos algumas inovações dentro de nós e está na altura de procurarmos junto da academia, junto de pessoas, outros profissionais de saúde, que olhem e digam, não, nós podemos contribuir e criar inovação, seja na relação, seja com ideias tecnológicas. Quem ganhou o ano passado tem trabalhado, não na implementação direta, porque era algo que já estava mais ou menos em curso, mas tem trabalhado muito connosco, porque era uma ideia excelente e tem a ver com algo que irá acontecer em setembro, que iremos lançar, é uma evolução deste programa muito interessante. Nós temos um vídeo sobre este prémio que foi instituído ano passado e que este ano vai ter seguimento. Vamos ver. Prémio João Cordeiro Inovação em Farmácia. A inovação é uma tradição antiga das farmácias portuguesas. Foi nas farmácias que a maioria dos portugueses viu um computador pela primeira vez na vida. O investimento em inovação universalizou o acesso aos medicamentos. Na área do medicamento, os portugueses nunca tiveram de apresentar recibos a reembolso. Diariamente, as farmácias fazem 400 mil cálculos de comparticipações automaticamente. A inovação ofereceu mais segurança aos doentes. A base de dados das farmácias é atualizada todos os dias com
a informação científica proveniente das melhores fontes do mundo. As farmácias exigem a si próprias a excelência. O acesso ao medicamento não pode ser melhor em Londres do que em Mirandela e tem de ser pelo menos tão seguro em Porto Covo como em Estocolmo. O prémio João Cordeiro Inovação em Farmácia é inédito em Portugal. Vamos premiar o futuro, não realizações passadas. O prémio João Cordeiro Inovação em Farmácia nasceu para transformar as melhores ideias em realidade. Se tem uma grande ideia para as farmácias portuguesas, vontade de a transformar em realidade, se confia que a sua ideia vai fazer bem à saúde dos portugueses, então este é o desafio certo para si. Informe-se em www.premiojoaocordeiro.pt. Concorra até 30 de junho. Este ano estão abertas mais 2 categorias. Responsabilidade Social, destinado a reconhecer projetos ou iniciativas de intervenção social nas farmácias, e Comunicação Social, destinado a reconhecer trabalhos publicados na imprensa, rádio, televisão ou meios digitais que tenham como tema, ou um dos temas principais, a intervenção das farmácias e dos farmacêuticos e o que deles espera a sociedade portuguesa. Prémio João Cordeiro, Inovação em Farmácia. É o prémio, está então, e normalmente este prémio, depois de que forma é que é aplicado? O que aconteceu no passado, já me disse, foi aplicado, a ideia também... A ideia é sempre que as coisas vejam sempre que possível a luz dê. Por exemplo, além do que venceu o prémio, houve outra estrutura que não ganhou o prémio, e o projeto, que era um projeto na área da inteligência artificial de suporte à intervenção farmacêutica, está neste momento, se calhar daqui a um mês, entrar em piloto em algumas farmácias para ver se efetivamente se adequou à realidade. Portanto, o objetivo é esse mesmo, é transformar, e se calhar, quem sabe, se não estamos a apoiar a pequenos empreendedores, seja do ponto de vista académico, seja do ponto de vista individual, é terem a sua própria atividade. Paulo Coelho, os seus associados, daqui a um ano, quando terminar este seu mandato, provavelmente querem ver resolvidos a sua grande maioria dos seus problemas e, sobretudo, cerca das 500 e poucas farmácias que estão em grandes dificuldades, querem ver resolvidas as suas dificuldades. Acredita que isso vai acontecer? Eu só acredito no trabalho. E, portanto, eu acho que quando nós trabalhamos muito e trabalhamos bem, somos transparentes e honestos, os resultados vão aparecer. Não sei se é daqui a um ano, mas também não vejo. Há caminhos mais curtos. Eu aprendi com a professora Odete, que é uma das minhas mães profissionais, para não dizer do sexo feminino mesmo, a minha mãe profissional, que os caminhos mais curtos não são caminhos, são atalhos. Portanto, eu só acredito mesmo neste caminho, que é um caminho de trabalho. Acho que pode haver pessoas que possam fazer melhor, não tenho dúvidas sobre isso, mas trabalho e rigor, e seguramente que os resultados aparecerão. Esse trabalho que quer fazer na Associação Nacional de Farmácias, e acha que a solução para estas farmácias também passa pelo rigor, transparência e trabalho dos próprios farmacêuticos das farmácias? Sim. Naturalmente. Ouça, nós trabalhamos muito, as pessoas não têm a noção do que é, por exemplo, na minha aldeia, o farmacêutico ter que estar lá durante a noite para atender um telefonema quando é preciso. Em meios pequenos, porque nós ao lado temos o concelho é a 4 km, que tem um sub, todas as noites, alternadamente, uma farmácia está aberta todas. E estamos a falar de um concelho com 10 mil habitantes, ao pé de Lamego. Portanto, isto não é Lisboa, não é Porto. E isto acontece. Portanto, para isso acontecer, alguém tem que trabalhar. Sem dúvida. O seu assessor teve muitos anos à frente da Associação Nacional de Farmácias. É a última pergunta. Está-se a ver tantos anos? Eu não pensei nisso ainda, sinceramente. Não pensei mesmo nisso ainda, sinceramente. Tenho tanta coisa para fazer no curto prazo que o médio e longo prazo estão muito longe ainda para pensar nisso. Claro, foi um gosto. Foi uma muito obrigado e um prazer também. E obrigado pelos seus esclarecimentos. Julgo que foram esclarecimentos importantes, sobretudo para os portugueses e para a população. A Associação Nacional de Farmácias está a comemorar, ou começa amanhã, as comemorações de 40 anos de atividade, e as farmácias estão próximas de si e fazem parte da sua vida. Boa noite.